Olá, tudo bem? Quero só meditar um pouco aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu o farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito desse lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Versículo 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Aqui nós vemos, irmãos, uma grande diferença entre a graça de Deus e o governo de Deus. A graça de Deus, ela está sempre pronta para nos restaurar novamente a comunhão. Como está escrito em João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí fala da confissão, quando nós vamos diante do Pai, em nome do Senhor Jesus, e confessamos os nossos pecados, temos a nossa comunhão restaurada, né? Não perdemos jamais o nosso grau de parentesco, por assim dizer, com o Pai, porque a nossa salvação, ela é eterna. É uma salvação garantida eternamente. É um dom gratuito de Deus, que Deus nos entregou por causa do preço alto que o seu Filho pagou na cruz. É algo conquistado, comprado com um preço altíssimo. Não tem mais volta. Mas, porém, quando nós caímos em pecado, quando nós pecamos, quando nós tropeçamos, e nós não julgamos isso diante do Senhor, perdemos naquele exato momento a comunhão e entristecemos o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós. O Espírito Santo, ele se entristece, porque ele não pode jamais compactuar com o nosso pecado. Ele não pode compactuar com coisas erradas, com a mentira, com o erro, com o engano, com nada que desagrade a Deus. Então, quando pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Porque se não fosse assim, nos sentiríamos livres. E livres para permanecer no erro, no nosso pecado. Mas sendo nós salvos, sendo nós comprados por um preço, sendo nós agora templos do Espírito Santo, um cristão sincero, um verdadeiro salvo, será totalmente infeliz no pecado. Por mais que ele insista no erro, por mais que ele insista no pecado, por mais que ele insista naquela mentira,
naquele ato que ele está em desobediência diante de Deus, ele jamais se sentirá feliz ou verdadeiramente feliz. Ele pode estar ali por total rebeldia, fingindo ali uma falsa alegria, fingindo ali um falso prazer, fingindo ali que está tudo bem, quando ele sabe que aquilo que ele está fazendo está desacordo com o Pai, está entristecendo o Espírito Santo que em nós habita. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus como Salvador, nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas somos morada do Espírito Santo, essa pessoa divina que é Deus. E ele se entristece, por isso essa comunhão é quebrada, por isso a necessidade da confissão, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja uma restauração de comunhão com o Pai. Então esse grau de parentesco que nós temos com o Pai, ele é irreversível, ele não tem mais volta, está entrelaçado, mas a comunhão é quebrada, perdemos a comunhão, perdemos a alegria, perdemos o prazer nas coisas do Senhor, nos tornamos insensíveis às coisas concernentes ao Senhor, porque o pecado ele tem esse poder de deturpar a nossa consciência, de deturpar o nosso olhar, de nos tornar pessoas insensíveis, nos tornar duros com os outros. Por isso que a lepra é uma grande figura, uma boa figura do pecado. Porque a lepra ela tinha vários estágios. E um dos estágios era que a pessoa ela se tornava insensível, ela perdia o seu tato. Então ela podia perder o dedo que ela não ia sentir, ela podia se cortar que ela não ia sentir, porque ela se tornou insensível, se chegou a um grau tão profundo que se tornou insensível. E nós vemos aqui, nesse capítulo que nós acabamos de ler aqui, como todos devem conhecer a história, que o profeta Natan leva uma causa, vamos dizer assim, para que o rei Davi pudesse julgar. Mas tudo não passava de uma ilustração para que Deus tocasse a consciência de Davi. Porque Davi havia pecado com o Senhor. E como fica claro o texto, ele havia se arrependido. Só que aquilo não havia sido julgado. Ele não havia, vamos dizer assim, confessado isso a alguém. Ninguém viu. O que ele fez foi em oculto. Então tudo indica ali, pelo que o profeta Natan diz a ele, que o Senhor já o perdoou, porque ele havia traspassado, o Senhor já havia perdoado aquela iniquidade. Só que aquilo precisava ser julgado. Ele precisava sofrer a disciplina por aquilo que ele havia cometido. Então o profeta Natan conta essa ilustração, de um homem. Vamos só voltar aqui um pouco antes. Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com seus filhos, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera, isto é, para
fazer, né, para preparar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã. Davi respondeu a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, ou 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu ferisses a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher, e a ele matasses com a espada dos filhos de Amon. Aí, quando Natã, dirigido pelo Senhor, fala isso, Davi fala: eu pequei, né? Só que há uma grande diferença, como eu falei, entre a graça de Deus em perdoar, em restaurar Davi, e o governo de Deus. Então, é importante observar isso. Tudo que nós fazemos tem consequência. Tem consequência. Aquilo que nós semeamos tem consequência. Há uma colheita daquilo que nós semeamos. Seja no sentido positivo, ou seja no sentido negativo. Então é bom entender isso, que se nós somos filhos de Deus, saiba de uma coisa: o Senhor castiga aqueles a quem Ele ama. Ele castiga, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama, para o próprio bem. Então, graça de Deus em perdoar, graça de Deus em restaurar, graça de Deus em trazer junto de volta, em restaurar a comunhão. Nós vimos isso no Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado diante do Senhor e diz: restaura a minha alma, torna-me dar a alegria da salvação, porque a alegria, a certeza da salvação que ele tinha, ele perdeu por causa do pecado. Então é isso que nós perdemos quando pecamos: perdemos a alegria, perdemos o prazer, perdemos a certeza de que somos salvos, perdemos a sensibilidade, como Davi fez, que pague 4 vezes mais, sentenciando a si próprio, porque ele estava insensível, porque ele não havia confessado, havia feito aquilo em oculto. O que ele fez foi em oculto, escondido, mas Deus revelou isso ao profeta Natã, e Natã vai e o repreende por isso, e disse que a espada jamais sairia da casa dele. Deus havia o perdoado, ele podia gozar dessa comunhão, ele podia gozar de que estava perdoado, gozar da certeza de que o Senhor não se afastaria dele, não se afastaria dele, mas a consequência pelo que ele fez, ele não escaparia. Aí me faz lembrar de um texto. Imagine um homem que está ali semeando, e ali por descuido ou por maldade vai lá e semeia algo nocivo no meio. Só que ele se arrepende e conta para o seu senhor, para o seu patrão, o que ele havia feito. E o seu patrão, o seu senhor bondoso, como ele é, perdoa.
Só que não pode arrancar ali, porque ele jogou no meio, ele misturou no meio ali aquela semente nociva, aquele veneno, aquele espinho, vamos usar assim. Então, o Senhor o havia perdoado, o seu patrão o havia perdoado, só que a colheita por aquilo que ele havia feito, ele ia colher. Então, governo de Deus e graça de Deus, mais uma vez. Nós vemos isso no exemplo de Jacó também. Jacó, um homem que nós sabemos que foi temente a Deus, só que ele colheu os frutos amargos da sua escolha, por ter enganado o seu pai. Ele enganou o seu pai, ele manipulou o seu pai, e nós vemos que o Senhor esteve com ele até o fim, que o Senhor caminhou ao lado dele, que lá na cidade, lá onde ele unge a pedra, e tem um encontro com Deus lá, o Senhor, a partir daquele momento ele tem um encontro com o Senhor, só que tudo ele colheu. Ele foi enganado pelo seu sogro, ele sofreu uma desonra na sua casa, a sua filha, ele sofreu a perda de um filho que na verdade não morreu, ele sofreu por isso, morreu em uma terra estrangeira, e nós vemos tudo isso, que é o governo de Deus sempre trabalhando para o nosso bem, para nos moldar, para nos lapidar, para nos disciplinar. O Senhor, Ele tem desejo em nos ensinar a cada dia. Tem uma frase que diz assim: é muito bom nós aprendermos com os erros. Desculpa. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Por quê? Porque muitas vezes nós não agimos como sábios. Às vezes nós vemos os erros dos outros e, mesmo vendo as consequências, não nos arrependemos ou não tomamos consciência disso e repetimos os mesmos erros. E temos que passar pelos mesmos erros, sofrer coisas que poderiam ser evitadas, passar por situações que poderiam ser evitadas, mas por causa da desobediência, nós vamos lá e repetimos os mesmos erros, fazemos os mesmos caminhos, o mesmo trajeto que os outros fez. O homem sábio aprende com seus próprios erros, mas é mais feliz ainda é o homem que aprende com os erros dos outros e não tenha que repetir. Por isso nós vemos na palavra de Deus vários exemplos de homens que erraram e muitos que foram restaurados. Se formos comparar aquilo que Saul fez com o que Davi fez em comparação humana, o Davi fez muito pior. Cometeu adultério, praticou assassinato, premeditou, fingiu uma cena, fez toda uma artimanha para enganar, para lubridiar Urias, para fazer com que Urias deitasse com a sua mulher, para que ele escondesse que aquele filho era dele. Então olha para você ver a diferença disso. Então o Senhor, Ele não tem prazer em nos castigar, em nos disciplinar, mas muitas vezes Ele precisa fazer para o nosso bem, para que possa tocar a nossa consciência, para que nós sejamos restaurados, para que haja cura, para que haja uma restauração da comunhão, para que nós não venhamos permanecer. Então o Senhor, Ele vem e sempre vai, através do Espírito Santo, tocar a nossa consciência, através da sua palavra, tocar a nossa consciência, através de irmãos, de literatura, Ele vai sempre ali procurando tocar a nossa consciência.
Então ele não tem prazer, ele não fica feliz em nos disciplinar. Mas se for preciso, ele vai nos disciplinar. E certas coisas que nós fazemos, nós temos a liberdade de chegar diante do Pai e confessar. Temos um advogado para com o Pai, o Jesus Cristo justo, o sumo advogado, o grande advogado, aquele que nos traz ao arrependimento, essa misericórdia que nos traz ao arrependimento, e o sumo sacerdote que nos mantém. Uma coisa é a nossa condição, que nós estamos com essa velha natureza, que pecamos, que erramos, que tropeçamos, que vacilamos, porque damos lugar à carne. E outra coisa é a nossa posição diante de Deus. Essa é imutável, essa não pode mudar jamais. Então, meu amigo irmão, meu irmão, nós temos, quando nós pecamos conscientemente. E pecamos na luz, porque nós temos todas as armas necessárias, todo o escape dado por Deus para não pecarmos. Nós temos o escape, o livramento dado por Deus para não pecarmos. Mas, se alguém pecar, é se, não é quando. O pecado deveria ser um acidente nas nossas vidas. Por isso que a palavra se, e não quando. Não é quando alguém pecar, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Deveria, mas muitas vezes não é. Na maioria das vezes não é. Pecamos conscientemente, infelizmente. Mas nós temos a graça de Deus que nos restaura. Mas também temos o governo de Deus, que também age não só sobre nós, mas também sobre o mundo. O governo, o juízo governamental de Deus que tem que agir, que precisa agir. Que há consequência por aquilo que fazemos. Palavras que não podem mais ser desditas. Comentários que nós fazemos que não podem ser voltados mais atrás. É como uma flecha. Já era. Nós não podemos desfalar aquilo que nós falamos. É coisas que muitas vezes não tem mais volta. Há um arrependimento? Há. A restauração do Pai? Há. Temos um advogado para com o Pai? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele advoga a nossa causa diante do Pai. E através desse amor que nos constrange. A advocacia do Senhor Jesus é muito diferente da advocacia humana. A advocacia humana, quando você erra, você vai lá e, quando comete algum, não necessariamente quando você erra, mas eu estou falando aqui de pecado, vou usar essa expressão, quando alguém comete alguma coisa errada, um deslize, ele vai lá e chama um advogado, o advogado para advogar a causa dele. Mas a advocacia do Senhor Jesus, ele entra primeiro, não é depois, mas em primeiro. Então quando você vai diante do Pai, em arrependimento, em confissão, confessando o seu pecado, é porque o Senhor Jesus, ele já entrou com a advocacia dele primeiro. Então esse constrangimento que você tem, que nós temos, não vem de nós não, é a misericórdia de Deus que nos constrange ao arrependimento. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É o Espírito Santo ali, tocando a nossa consciência. A palavra de Deus, ela tem esse poder, ela é apresentada de várias formas, ela é como a espada, ela é a água, ela é como o martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus, ela vai ser aquilo que precisar ser para cada coração e consciência. E se nós endurecermos o nosso coração, a
palavra de Deus, ela vem. A disciplina do Senhor vem. Para que haja cura. Para que nós tenhamos a nossa consciência tocada. Então, meus irmãos, nós podemos gozar dessa certeza que somos salvos eternamente? Podemos. Mas nós não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Nós não pertencemos mais nós. Não somos donos do nosso próprio nariz. Eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quiser. Não. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E ele se entristece. Ele se entristece com as nossas mentiras, com os nossos pensamentos. Ele se entristece. Assim como é verdade que ele se entristece, nós também temos que ter em mente que nós não podemos ter vergonha de ir diante do Pai, de chamá-lo de Pai e dizer: Pai, eu pequei. Pai, eu não deveria fazer isso, eu não deveria contar isso, eu não deveria ter feito esse tipo de brincadeira, eu não deveria ter agido dessa maneira, eu não deveria ter falado desse jeito. Confessar, colocar a pratos limpos, colocar diante do Pai, confessar tudo diante dele, derramar diante dele. Ele é Pai. Ele é Pai. Isso não é um motivo para pecar, não. E também não é um motivo também, nós temos que ir diante do Pai, porque nós temos um advogado para com o Pai. Vá diante do Pai. É diante dele que nós precisamos ir. É diante dele que nós precisamos ir. É diante dele. Temos um advogado, um sumo sacerdote, que nos mantém, que ofereceu de uma vez por todas, que morreu, que pagou por todos os nossos pecados. Por isso que nós temos essa garantia de salvação eterna, essa garantia de restauração, porque o Senhor Jesus, ele morreu por esse pecado, e não apenas pelos pecados do passado, antes de nós crermos, não, ele morreu pelos pecados do passado, ele morreu pelos pecados do presente e morreu pelos pecados do futuro. É uma garantia eterna. Eu quero só terminar dizendo uma coisa. A confissão diante de Deus é um ato que nós precisamos ter. É um ato. Quando nós nos colocamos diante do Pai e confessamos os nossos pecados, isso é um ato. Um ato. O perdão de Deus é imediato. O arrependimento é um processo. Porque nós devemos estar não apenas arrependidos, mas em estado de arrependido. Então, a confissão é um ato, o perdão de Deus é um ato imediato. É imediato porque nós já estamos perdoados diante do Pai, mas a confissão é necessária para que haja restauração da comunhão. Então, nós já estamos perdoados diante do Pai. O arrependimento é um processo. O fato de nós confessarmos não é o arrependimento. Faz parte? Pode fazer. Mas o arrependimento é aquele processo de caminhada que você vai fazer o caminho de volta. Voltar ao caminho da onde você errou. Lembrar da onde que nós caímos. Ir lá na raiz da onde você caiu, da onde nós caímos. E a restauração também é um processo de Deus. Uma restauração. E a palavra de Deus ela tem esse poder de nos limpar, de saturar, de nos restaurar. E nós vamos começar a gozar novamente das coisas do Senhor. Porque quando nós nos entregamos ao pecado, como eu já falei, nos tornamos insensíveis, irmãos. Perdemos a alegria, perdemos o prazer nas coisas do Senhor, em ouvir as coisas do Senhor. Nos sentimos inseguros. Será que eu sou salvo mesmo? Será? Acho que não. Eu fiz isso, acho que eu pensei isso, eu falei isso. O pecado rouba essa alegria. Ele rouba essa certeza. Ele nos deixa inseguros. Nos deixa inseguros.
Por isso, o cuidado que nós precisamos ter de nos policiarmos todos os dias e confessarmos-nos ao Pai as nossas quedas, as nossas maldades, os nossos pensamentos, porque Ele nos restaura de tudo. Que Deus abençoe vocês.